Como a Miriam disse, né, eu me chamo Margarete. Estou vendo aqui alguns irmãos conhecidos, né, mas alguns que eu ainda não conheço, né? Então é bom apresentar, né? Me chamo Margarete, faço parte da comunidade Nossa Senhora das Graças, do grupo de oração Unidos em Cristo, lá do outro lado, lá nos Capuz, lá perto do hospital, o antigo Calazans. Meus irmãos, a Lília, quando começou esse grupo, já começou mexendo um pouco comigo. É interessante, né? Quando a gente não parou para pensar e você deu o teu testemunho aqui e de repente, né, a minha memória foi lá longe, né? Foi lá atrás e voltou. Quando a Lília ia falando de onde ela veio e aonde ela chegou, eu fiquei ali me recordando, né? A gente vai lembrando de um passado, né? Distante. E assim como você dizia que não havia mais desejo por nada daquilo, né? É assim na vida da gente. Eu gostava de beber cerveja, bebia cerveja. E eu comecei a caminhar dentro da igreja e quando foi um dia, eu me recordo que eu senti uma dor muito forte, uma dor no estômago. E eu sempre tinha essas crises. Mas eu me recordo direitinho, eu nunca esqueci o dia que eu decidi que eu não precisava mais beber cerveja, porque aquilo estava me causando mal. Mas ao mesmo tempo eu percebi que não era só aquele mal do corpo, né? Eu comecei a perceber que na minha caminhada eu não precisava mais daquilo. E eu me recordo que foi na festa de 7 anos da minha filha. Minha filha fez 24 anos agora esse mês, né? Já tem um longo tempo. E minha família bebe, todo mundo leva cerveja, bebe, mas nunca mais eu senti o desejo. Desde o dia que eu falei, eu não quero mais, e assim acabou, né? Nem refrigerante mais eu bebo, só bebo suco. E quando você falou isso, foi lá atrás que eu lembrei, realmente, não faz mais parte da nossa vida, não precisa, né? Eu adoro dançar, gosto muito de dançar. Se tem uma festa, estou eu lá para dançar. Eu não preciso, né? Não precisa da cerveja. Até minhas amigas do tempo, que bebia cerveja junto comigo, elas pensaram assim, elas falam até hoje, elas contam para todo mundo: ih, a Margot agora vai ser muito chata, Margot não bebe mais, Margot se enfiou na igreja. Gente, se tem uma festa eu danço, eu brinco da mesma forma, não é necessário, né? A alegria é a alegria que vem do coração, é a alegria do Senhor, né? Não precisa mais. Meus irmãos, vamos pegar a nossa palavra em Eclesiástico 3, nos versículos de 1 a 8. Eclesiástico 3, de 1 a 8. Amém? Filhos, escutam-me como é o Pai de vocês. Façam dessa forma para que sejam salvos. O Senhor glorifica o Pai dos filhos e confirma a autoridade de mãe sobre os filhos. Quem honra o próprio Pai tem os pecados perdoados. E quem respeita sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Quem honra o seu pai será respeitado pelos filhos, e quando rezar será ouvido. Quem honra o seu pai terá vida longa, e a quem ouve o Senhor dará descanso à sua mãe. Quem teme ao Senhor honra seus pais e serve eles como se fossem seus senhores. Honre seu pai
com a ação e palavra, para que a bênção dele venha sobre você. Pois a bênção do Pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe arranca os alicerces. Eu até passei aqui um pouquinho, né? Que era até aqui o 8. Queridos, essa palavra vem nos chamar a atenção para a obediência. E aí nós paramos para pensar, né? Até onde nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus? Até onde nós estamos ouvindo aquilo que o Senhor nos diz e estamos colocando em prática? Será que estamos sendo verdadeiramente obedientes àquilo ao qual o Senhor nos chama? Essa palavra, ela vem falar em cima do 4º mandamento, que é honrar pai e mãe, né? E é interessante que eu estava lendo, eu comecei lendo em outra Bíblia, né? Quando a Bíblia me mandou a palavra, eu comecei lendo em outra Bíblia. E quando foi hoje de manhã, eu já acordei, que é interessante, né? A gente já vai orando e vai entrando na palavra. Então hoje, quando eu abri o olho, eu já estava no sentido da palavra. E na cabeceira da minha cama tem uma Bíblia e eu peguei a que estava ali. E é muito interessante que olha o que estava dentro dessa Bíblia. Os 10 mandamentos. E é interessante, quando eu tornei a ler, eu fui ver que vem falar da obediência, vem falar de honrar pai e mãe. E eu falei, é com ela que eu vou hoje. Não vou levar, deixei a outra em casa e trouxe essa. E essa obediência, hoje em dia é tão difícil, né? Quando fala de pai e fala de mãe, hoje, quanto tem sido difícil a gente que tem filhos, né? Como é difícil para educar, como é difícil ter de volta essa obediência, como é triste para nós que somos pais e mães, quando a gente ensina e o filho insiste a fazer do jeito dele, do jeito que ele acha que é certo, do jeito que ele pensa que é melhor, né? Dói no coração da gente, né? Agora imagina no coração do Pai, do nosso Pai maior, aquele que está no céu. Quando nós somos desobedientes, quando nós não ouvimos aquilo qual o Senhor nos fala, quando nós deixamos de seguir aquilo que Ele nos ensina para fazer do jeito que nós achamos que é melhor. E no final de tudo, né? Porque lá na frente as consequências virão, porque quando nós seguimos um caminho reto, lá no final nós teremos êxito. Mas quando nós nos desviamos daquele caminho, nós teremos as consequências. E aí, por muitas das vezes, nós ainda ficamos aborrecidos com Deus, ainda perguntamos que Deus é esse que permitiu que eu ficasse dessa maneira, que eu entrasse neste caminho. Quantas das vezes, meus irmãos, nós já fomos esses filhos desobedientes, que não compreendemos aquilo que o Senhor quer, porque Ele quer o melhor para cada um de nós, assim como nós queremos para os nossos filhos. Quantas das vezes nossos filhos, né, ficaram emburrados, aborrecidos conosco, porque nós não permitimos, porque nós prendemos para não deixar ir, porque nós já olhamos e vimos lá na frente aonde se daria aquele caminho. Quantas das vezes nós estamos sendo esses filhos
que não ouvimos aquilo que o Senhor nos diz. Às vezes, nós ouvimos muito, né, dizer: mas eu não sei rezar como você reza, eu não sei falar com Deus da maneira que você fala. Queridos, é muito mais simples do que nós imaginamos. Às vezes nós ficamos colocando tantas coisas, né? Tantos obstáculos, sendo que o Senhor, Ele realiza a sua obra na simplicidade. Não é preciso saber falar bonito, não é preciso grandes coisas. Às vezes nós ficamos esperando o extraordinário acontecer, quando Deus, Ele se manifesta no ordinário do nosso dia a dia. Ele se manifesta através das coisas simples. É preciso desacelerar, né? Essa foi a moção que a Lília me mandou, e quando a Lília falou da visualização de um grande relógio e de várias pessoas agitadas de um lado para o outro, nós precisamos parar um pouco mais, porque o Senhor, Ele fala, e Ele fala o tempo inteiro, Ele fala o tempo todo conosco. Só que nós, no nosso agito, nós não conseguimos ouvir, porque é muito barulho, são muitos barulhos. Hoje, quando eu parava, né, pegava aqui, gente, que dificuldade para eu conseguir me concentrar nessa palavra, pois tinha uma abençoada de uma moto, que ela ia de uma esquina a outra, e aquele barulho ensurdecedor, e eu ali, pegava, eu lia a mesma frase várias vezes, porque eu não conseguia, até que eu tive que fechar, eu fechei a Bíblia e eu tive que orar por aquele motoqueiro, pedir que o Senhor abençoasse ele, porque foi só assim que ele sumiu. Eu depois até nem me liguei, eu abri novamente e comecei e ele parou, porque ele ia de uma ponta a outra, de uma ponta a outra. E assim é na nossa vida. Quantos barulhos vêm para nos tirar a nossa atenção. Quantos barulhos. E muitas das vezes nós nos perdemos nesse barulho, né? A gente se distrai com o barulho. A gente se preocupa com o barulho que está lá fora e esquece daquilo que precisamos aqui dentro. Porque muitas das vezes nós ficamos procurando o que está fora, sendo que o essencial já está dentro. E nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, com as nossas agitações, com as nossas preocupações, nós nos esquecemos que o melhor já está aqui dentro. Porque o Senhor, Ele depositou em mim, Ele depositou em cada um de nós. Só que é muita gritaria, é muita confusão, é muito tempo perdido. É muito tempo perdido. E nós vamos nos deixando nos guiar por tantas coisas, nos esquecendo do essencial, que é Deus, que é a palavra de Deus. Ouvir mais a Deus, silenciar mais para conseguir ter entendimento daquilo que o Senhor nos pede, daquilo que o Senhor está nos falando, nos direcionando. Porque o Senhor, Ele nos mostra, o Senhor, Ele nos fala, Ele fala aos nossos ouvidos, e Ele fala de muitas maneiras. É necessário estar atento. Às vezes nós falamos: será que o Senhor não me ouve? Será que o Senhor não fala comigo? Será que Ele só fala lá no grupo de oração? Será que Ele só fala na missa? O Senhor, Ele fala a todo instante e em todos os lugares. Até mesmo nos lugares ou através de pessoas que nós nem imaginamos.
Porque às vezes o Senhor, Ele vai buscar aquele lá na rua, quando a gente está passando, que fala alguma coisa, e ali a gente fala, nossa, por que Ele falou isso para mim? Talvez naquele momento a gente não consiga ter compreensão, mas lá na frente, o Senhor falou comigo. É preciso atenção, é preciso parar, prestar atenção nos detalhes, sabe? Às vezes a gente não dá importância, porque a gente acha que, isso é bobagem, é maluco, é um doido, é um bebum. Mas sabe que muitas das vezes o Senhor utiliza daquele que está lá na rua, às vezes um bebum, sim, mas o Senhor, Ele pode, porque Ele é Deus. Ele utiliza de quem Ele quer, aonde Ele quer, da maneira que Ele quer. Só que nós, na nossa humanidade, muitas das vezes nós queremos fazer do jeito que nós queremos, do jeito que nós achamos que é certo, do jeito que nós achamos que é melhor. E aí é onde muitas das coisas começam a não dar certo. Muitas das coisas começam a dar errado e a gente começa a ficar desesperado, porque Deus não me atende. Essa semana eu pregava lá no meu grupo de oração e eu falava a respeito disso. Muitas das vezes nós procuramos um Deus de facilidades, e Deus não é um Deus de facilidade. A gente percebe que hoje em dia as pessoas querem tudo muito fácil. As pessoas não querem compromisso, não querem se comprometer. E as coisas de Deus, é preciso ter compromisso, é preciso se esforçar, é ter sacrifício, sim. Eu não sei, aqui tem uma criança, e a criança, conforme ela vai se desenvolvendo, lá em casa, pelo menos as minhas filhas tiveram muito isso. Eu quase não vejo pessoas comentar, até às vezes eu brinco que só lá em casa que acontece isso. A dor do crescimento. A dor do crescimento. A minha filha reclama, eu tenho uma dor aqui, está doendo, está doendo, que dor. Aí a mãe, no desespero, corre e leva para o médico. Aí faz aquele check-up geral, olha tudo, tem nada. Aí, às vezes a gente desembolsa aquele dinheiro suado, para pagar, para ouvir que tem nada. Mãe, isso é dor do crescimento. E quantas das vezes nós temos a dor do crescimento? Porque para crescer, meus irmãos, é preciso apertar, ter dor. Às vezes, para que nós venhamos alcançar algo maior, algo melhor na nossa vida, vai doer, vai apertar, mas é para chegar lá onde o Senhor quer nos levar. E às vezes nós não temos a paciência de esperar. Nós não queremos esperar porque é no nosso tempo. Não no tempo de Deus, eu quero agora, Às vezes nós fazemos assim como as crianças, que faz birra, cruza os braços, faz beicinho, que eu quero agora, E tem adultos que fazem bem dizer igual criança, que senta e esperneia, grita, porque não quer sentir dor, não quer esperar, quer agora. E muitas das vezes, meus irmãos, o Senhor, Ele está nos moldando. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que cada um está passando, mas talvez você esteja esperando uma graça que ainda não veio. Talvez o Senhor hoje Ele esteja falando para você, filho, filha, ainda não é o momento. Você ainda não cresceu o suficiente. Talvez ainda tenha que doer um pouco mais para que você possa alcançar essa graça. Ou talvez não seja da vontade de Deus para você.
Às vezes a gente olha e a gente diz: eu quero tanto receber tal graça. Mas o Senhor, assim como nós que olhamos os nossos filhos, né, e olhamos e dizemos: olha, é melhor não, porque lá na frente isso não vai dar certo. Talvez o Senhor esteja sinalizando para mim e para você: não faz, que isso não vai dar certo. Talvez é da vontade de Deus, mas ainda não está no tempo. Talvez nós ainda não estejamos maduros o suficiente para receber essa graça. A graça talvez seja grande demais e nós ainda estamos frágeis, ainda somos imaturos para receber essa graça. Tudo no tempo de Deus. É preciso amadurecer muito, né, para saber esperar com fé, saber esperar com confiança. Nós precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos crescer a cada dia, pedir ao Pai que nos dê, né, esse sustento para que nós possamos confiar e acreditar que em Deus é possível, sim, da maneira dele, do jeito dele. Nós precisamos ter entendimento que Deus é por nós, que Ele não nos desampara, que na hora certa a graça vai chegar e nos abandonar nos braços dele, porque Ele é Deus e Ele sabe. Ele prepara o melhor para cada um de nós. Que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos e aí no nosso interior nós possamos ir no silêncio, né, colocando para Deus: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo para a minha vida? Será que é esse o momento para que eu possa dar o passo, o momento para que eu possa ir em busca daquilo que eu tanto desejo? Talvez eu esteja esperando para ontem, esperando para amanhã. Talvez ainda não seja agora, meus irmãos. Talvez ainda seja daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, 3 anos. Que seja do jeito dele, que seja a vontade dele e não a nossa. Que nesse momento nós possamos nos colocar à escuta, nos colocar com o nosso coração aberto à obediência, a obedecer aquilo que o Senhor diz, a obedecer à vontade do Pai que quer cuidar de cada um de nós, do Pai que nos quer por perto, o Pai que nos abraça nesse momento, que acaricia a nossa cabeça e que nos fala: filho, espera mais um pouco, ouve a minha palavra, abre o coração. Queridos, que seja da vontade de Deus, que seja do jeito dele, que não seja do nosso jeito, que seja a vontade de Deus na vida de cada um de nós. Que o Senhor, Ele venha tocar nos nossos corações, que Ele venha nesta hora desobstruir os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a palavra dEle, a vontade dEle, que Ele venha tocar nos nossos pensamentos, desacelerando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que Ele venha nesta hora derramar sobre cada um de nós o Santo Espírito, que Ele venha nos conduzir, nos direcionar,
fazendo acontecer, a graça dele acontecer no momento certo, na vontade dele.